Sabe, a gente pensa no ambiente acadêmico como um lugar de crescimento, de respeito, né? Mas e quando ele vira palco pro exato oposto? Hoje a gente vai mergulhar numa história real para entender o que fazer quando essa linha do respeito é ultrapassada e quais são os nossos direitos. Olha, essa frase ela resume tudo. É exatamente aquele momento em que uma sala de aula para de ser um lugar seguro e vira, assim, um palco de constrangimento. Dá para sentir o peso disso, né? O abandono, a humilhação. É desse ponto que a gente vai partir para entender o que rolou. Beleza. Então, como é que isso aconteceu? Com uma simples apresentação de trabalho, de repente, vira um episódio de humilhação pública. Vamos dar uma olhada no passo a passo desse evento. Pois é. Tudo começou com uma coisa super comum, que acontece todo dia na faculdade. Uma divergência de opinião sobre um trabalho, sabe? Era para ser o começo de um debate, de uma discussão saudável, mas nunca, jamais, de um ataque pessoal. E é aqui, que a coisa começa a desandar de vez. A discordância vira ataque direto. Em vez de debater as ideias, uma colega simplesmente usa o momento para insinuar, na frente de todo mundo, que a estudante era incompetente. O foco saiu completamente do trabalho e foi para a pessoa. E aí, o que era um ataque isolado ganha força. Piorou. Outro colega entra na onda, começa a zombar também. E, de repente, a estudante vira um alvo coletivo. E, nesse momento, com o silêncio, com as risadas, a sala inteira, de certa forma, se torna cúmplice. E aqui a gente chega no ponto mais crítico de todos, a omissão da figura de autoridade. A professora, sabe? A pessoa que tinha o dever de intervir, de proteger o ambiente, ela simplesmente assistiu a tudo, deixou acontecer. Nenhuma palavra, nenhuma intervenção. Ok, a gente já viu o que deu muito errado. Mas e o que deveria ter acontecido? Qual seria a postura correta, a conduta ética e profissional numa situação dessas? Olha, o contraste entre o que rolou e o que deveria ter rolado é gritante. De um lado, a gente teve zombaria, ataque pessoal, o que se esperava, uma intervenção, claro, mas com foco no conteúdo. Do outro lado, a gente teve omissão. E o que era para ter? A garantia de um ambiente de respeito para todo mundo. E é importante deixar uma coisa bem clara. Isso não é só um conselho, seria legal ser. Não, são deveres fundamentais de um educador. O trabalho não é só passar a matéria, é garantir um espaço seguro para que todo mundo possa aprender. E a omissão de quem deveria proteger, nossa, ela pode ser tão prejudicial quanto o próprio ataque, porque ela valida a agressão, né, e isola ainda mais a pessoa que está sofrendo. Então, a gente está falando de algo que vai além de uma simples falha ética. Agora a gente começa a entrar no campo legal. Porque sim, essa conduta tem nome e, mais importante ainda, tem consequências previstas na lei. E dá um nome formal para o que aconteceu, sabe? É o primeiro passo para a gente reconhecer isso como uma ofensa séria, que pode gerar uma ação. Não foi só uma brincadeira, não foi implicância. O nome disso é assédio moral acadêmico. É uma conduta que causa danos reais e que sim, é reconhecida pela lei. Beleza, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte mais importante. O que fazer? Quais são os passos práticos que um estudante pode dar quando passa por uma situação dessas? O mais importante aqui é entender que o estudante não está de mãos atadas. Existe um caminho claro para seguir. Geralmente, tudo começa dentro da própria universidade, falando com a coordenação do curso. Isso pode escalar para a ouvidoria e, se for preciso, chegar até na esfera jurídica. Mas qual é o objetivo final de tudo isso? Não é só buscar uma reparação para si. É uma questão de responsabilidade. É fazer com que a instituição como um todo responda pela falha em proteger seus alunos. Sabe por quê? Porque cada ação dessas ajuda a construir um ambiente mais seguro para todo mundo. No fim das contas, tudo volta para um princípio fundamental, né? A missão de uma faculdade, de uma universidade, é educar, é construir. E isso é totalmente incompatível com um ambiente que permite, ou pior, que tolera a humilhação. Então, fica a pergunta no ar. Como é que a gente garante que o ambiente acadêmico seja de fato um espaço de respeito? A resposta, no fundo, está na nossa capacidade de agir. É a vigilância, é a coragem dos estudantes e dos educadores que, no dia a dia, realmente moldam a cultura de uma instituição.